tudo bem? Patrícia César, sócia fundadora da Zau Investimentos, e já estou aqui para passar para vocês o panorama de mercado para o mês de dezembro. Então, além da gente comentar o que teve de relevante ao longo do mês de novembro, fazendo com que a gente tivesse uma alta tão considerável no Ibovespa, a gente também vai recapitular um pouquinho do que aconteceu ao longo do ano de 2020. Sempre lembro que uma das partes mais importantes do nosso trabalho é oferecer para vocês conteúdo de qualidade e de forma gratuita. Então, eu sempre lembro que aqui no nosso site vocês conseguem buscar essas informações, basta vocês acessarem zau.com.br e virem aqui na parte dos relatórios grátis. Importante, o relatório que eu vou mostrar hoje aqui para vocês do Panorama, ele ainda não está disponível aqui no nosso site, a gente está tendo um ajuste técnico e logo em seguida, assim que ele estiver liberado, a gente vai colocar para vocês diretamente o link aqui nas observações do vídeo. Lembro também que vocês podem entrar em contato e nos acompanhar através do Telegram. A gente tem uma lista de distribuição por ali, onde vocês conseguem receber informações de mercado, oportunidades, e o mais interessante é que ele está disponível não só para os nossos clientes, mas para o mercado em geral. Então, para quem quiser também conhecer um pouquinho mais do trabalho da Zau. E também eu lembro que no nosso Instagram, a gente coloca para vocês diversos conteúdos, inclusive conteúdos específicos para o Instagram. E aqui no Instagram, vocês têm acesso à nossa Linktree, onde vocês conseguem acessar essa página e conseguirem ver todas as informações mais novas que a gente tem com relação ao nosso trabalho. E aqui vocês também conseguem baixar todos os nossos e-books, como, por exemplo, o nosso novo e-book de BDR, o e-book de renda variável e o e-book de opções. 2020 foi realmente um ano bastante atípico. Aqui no relatório vocês vão ver que a XP, inclusive, chama esse ano aqui como a gente tivesse tido 4 estados de espíritos diferentes. Então, a gente tinha realmente começado o ano de uma forma mais positiva. Então, deixa eu passar aqui para vocês para a parte de janeiro e fevereiro, onde em janeiro e fevereiro a gente estava realmente mais otimista. Né? A gente tinha uma sensação, né? Uma expectativa otimista bastante grande aqui no Brasil. A expectativa era chegar até 130 mil pontos no Ibovespa até o final do ano, mas depois a gente já começou a ter, já no comecinho de janeiro, algumas informações sobre o coronavírus. Fevereiro, logo depois do carnaval, veio aquele banho de água fria, onde as informações realmente começaram a se confirmar, a gente já teve, né, os casos sendo confirmados, e a gente começou a ter todo o desenvolvimento, até que a gente chegasse depois para esse período de choque, que foi de fevereiro para março, onde a gente já começou a ver todas as bolsas caindo, a gente passou por diversos circuit breaks aqui no Brasil, e foi um mercado bastante estressado. A gente chegou a ver o Ibovespa caindo ali mais de 30%, 40%, ações tendo quedas super altas, em especial as que estavam diretamente ligadas, né, aos problemas ali do coronavírus, como, por exemplo, as aéreas. Então, foi realmente um momento de bastante estresse no mercado. Aquele momento onde se tinha muita dúvida e pouca resposta, né? O que a gente vai ter de prazo até que isso seja resolvido? O que vai acontecer com a economia? Então, depois, junto com isso, a gente já começou a ver os bancos centrais começarem a se mexer, e isso fez com que a gente já tivesse depois, de maio para outubro, todas essas tentativas dos bancos centrais, essas ajudas que foram dadas, elas realmente, lado bom, né? A gente teve ajudas mais rápidas do que nas crises anteriores, entretanto, ainda muito na dúvida, especificamente até aqui no Brasil, com relação ao rumo fiscal que isso podia trazer. A gente teve, né, 3 passos para trás aqui no Brasil com relação a alguns avanços que a gente tinha expectativa que realmente acontecessem, então realmente deixou o mercado ali num momento de muita incerteza. Além disso, a gente também tinha incerteza com relação às eleições americanas, que a gente teve as informações depois só confirmadas em novembro, e também a gente tinha pouca informação ainda sobre a vacina. Então, ao longo desse período, estavam sendo feitos bastante testes, mas ainda sem efetivamente uma certeza de quando que isso realmente estaria liberado, mas também qual que seria a eficácia com relação a essas vacinas. Depois disso, a gente chega agora no mês de novembro, dezembro, como eu comentei, novembro é um mês super positivo, a gente teve uma alta aí de quase 16% no Ibovespa. E por que esse movimento agora que a XP chama de esperança? No mês de novembro, a gente teve, em primeiro lugar, as informações com relação à eleição dos Estados Unidos. Então, a gente teve o Biden ganhando a eleição. Então, essa dúvida tinha ficado já para trás. E também, acho que a parte mais importante realmente no mês de novembro foi a confirmação com relação aos testes da vacina, onde a gente chegou a ter vacinas chegando a uma eficácia de 95%. Inclusive, hoje eu estava lendo um pouquinho mais cedo que a gente já teve aí no Reino Unido a confirmação de que a gente já vai começar a ter a vacinação a partir do mês de dezembro. E aqui
aqui no Brasil a expectativa é para que a gente tenha para idosos a vacina começando a ser liberada a partir do mês de março. Claro que a gente tem que continuar acompanhando essas informações. E o que aconteceu nesse mês de novembro para que a gente pudesse ter, além dessas informações que eu já falei, um mês de novembro tão positivo? Então, como eu comentei, no mês de novembro a gente teve uma alta aí de 15,9%. Já o dólar no mês de novembro teve uma queda de quase 7% e a gente teve o fechamento dele a menos 6,83%. Para vocês terem uma ideia de como essa alta do Ibovespa foi tão relevante, essa foi a maior alta que a gente teve no Ibov desde março de 2016 e a maior alta para o mês de novembro desde 1999. E além desses fatores que eu tinha comentado, o que de verdade fez com que a gente tivesse uma alta tão considerável no Ibov? Para vocês terem uma ideia, a gente tinha tido ao longo do ano, então entre os meses de janeiro e o mês de outubro, uma saída de capital estrangeiro muito grande aqui do Brasil. Foram mais de 65 bilhões de reais que tinham saído daqui do nosso mercado. Em compensação, no mês de novembro, a gente teve a entrada de mais de 30 bilhões de reais só no mês de novembro de capital estrangeiro. Para vocês conseguirem, né, mensurar o quão grande é isso, além de ser metade de praticamente tudo que já tinha saído, desde que a medida dessa informação foi a maior entrada de capital que a gente já teve aqui dentro da nossa bolsa. Isso fez com que a gente tivesse, além dos fatores com relação à vacina, com relação à eleição dos Estados Unidos, que a gente já tinha as confirmações, fez com que a gente tivesse a migração de capital para alguns ativos que tinham ficado muito para trás durante esse período, como eu comentei ali, de maio até outubro. Então, para vocês, né, para a gente pensar ali, as aéreas, por exemplo, a gente teve altas super grandes. Se eu não me engano, a Azul foi, se eu não me engano, acho que a segunda maior alta que a gente teve no Ibovespa ao longo do mês de novembro. Então, esses setores que tinham sido muito prejudicados foram setores que no mês de novembro acabaram recebendo um aporte muito grande de capital, fazendo com que a gente tivesse uma alta grande também nessa migração de capital para esses setores. Outro ponto importante é que a gente tem duas ações que são bastante relevantes no Ibovespa, que é a Petro e a Vale. A gente teve uma alta no valor das commodities ao redor do mundo, fazendo com que esses dois ativos fossem beneficiados. Pelo peso grande também que eles têm no Ibovespa, fez com que a gente tivesse também uma alta do Ibovespa tão considerável. Agora, a gente continuar acompanhando, a XP ainda tem uma expectativa da gente ter um mercado mais positivo pelos próximos 3, 6 meses, mas realmente vai depender muito dessas informações pontuais com relação à vacina. A gente está tendo talvez esse medo dessa talvez segunda onda, terceira onda e todo esse acompanhamento que está sendo feito. Então, o que a gente teve agora de relevante, de mudanças na carteira da XP? Então, a gente tem a top 10 da XP, então as 10 ações da carteira da XP, que a gente vai sempre acompanhando. No mês de novembro, a carteira subiu 9,4%, comparado com o Ibovespa, que foi de 15,9%, como eu comentei. E o que a gente teve de mudanças nessa carteira? Saída da Marfrig e entrada da Petrobras. Comentei antes ali da Petro, até uma informação que também está valendo esses dias, a Petrobras passou a ter talvez uma expectativa de um retorno maior com relação a dividendos. Ainda não é um fato, mas ainda uma expectativa, mas também é importante os investidores continuarem acompanhando isso. Então, a carteira da XP ficou com os seguintes ativos. A gente tem, então, a B3, Banco do Brasil, Gerdau, Ômega Energia, Locaweb, que também era uma das ações aí que a gente tinha de maior alta ao longo do ano, Tenda, dentro da parte, da parte de construção civil, Petrobras, que acabou de entrar, Vale, Vivara e Via Varejo. E Via Varejo aí até a gente tinha comentado em alguns outros vídeos sobre a possibilidade que existe da área de análise, o que eles estão enxergando como uma grande candidata para conseguir pegar uma segunda alta para essa parte de empresas de varejo ligada a essa parte de tecnologia também. Então, essas as informações que a gente tem. O que a gente vai continuar acompanhando é o que a gente já estava vendo agora, em especial com relação à vacina, né? Acompanhar como é que realmente vai ser esse desenvolvimento. Esse mês aqui vai ser bastante crucial, certamente com relação a essas informações. Então, expectativa do Ibovespa, agora a gente acompanhar, a gente já está em 110 mil pontos. Será que a gente chega até os 120 mil pontos ainda nesse final de ano? Né? A gente tem a expectativa da XP para esses próximos 3, 6 meses, como eu comentei, chegar em patamares perto disso. Então, a gente vai continuar acompanhando e passando para vocês as informações mais relevantes. E eu lembro que para os investidores que gostam dessa parte
parte de renda variável, a gente tem a nossa mesa de renda variável disponível para auxiliá-los, uma parte da nossa mesa disponível para auxiliar especificamente os clientes que fazem as suas operações sozinhos, através das plataformas da XP, mas também uma parte de suporte muito grande para os investidores que acompanham carteira, para os investidores que têm operações estruturadas. Então, realmente com um acompanhamento muito grande, tanto do assessor, também com relação da nossa mesa. A gente fica à disposição para auxiliá-lo sempre. Um grande abraço a todos e até mais.